Bom, assim como as licópteras tiveram esse processo de agigantamento, as monilófitas, samambaias e no próximo slide as cavalinhas também tiveram o mesmo processo. Hoje também são plantas em sua maior parte pequenas, herbáceas, e no Carbonífero formaram árvores de grande porte, como aqui a anulária, que chegou até 20 metros de comprimento. E o mesmo para as cavalinhas. E daí, aqui, eita, é a imagem mostrando como é que era a paisagem no Devoniano. Então, no Devoniano inferior nós temos plantas. Percebe que são sempre imagens associadas a corpos d'água, mesmo no Carbonífero, essas grandes florestas se formaram próximas a corpos d'água. Mas no Devoniano eram plantas baixas, relativamente baixas. Já no Carbonífero, grandes florestas, e a diversidade morfológica aumenta também bastante. E o que a gente observa nesse processo de formações de florestas é um aumento na formação de solo, a presença da vegetação é fundamental na formação de solo, e uma diminuição significativa na erosão também. E o fato é que esses grupos arbóreos se extinguiram na transição do Carbonífero para o Permiano. Alguns grupos de monilófitas se tornaram árvores novamente importantes no Mesozoico, mas o Carbonífero é a fase emblemática das florestas dessas traqueófitas sem sementes. E a causa da extinção é assunto debatido ainda, pode ter sido em função de uma fase úmida, árida, que prejudicou de forma mais intensa plantas arbóreas, pode ter sido uma sequência de glaciação. E uma hipótese que eu acho bastante interessante, embora seja bastante discutida, importante deixar claro isso, é que a própria formação das florestas e dos solos causaram mudanças climáticas que culminaram na extinção das florestas, das espécies que formavam florestas. Então, basicamente, com os troncos eles incorporam gás carbônico, sequestram gás carbônico da atmosfera, os solos também incorporam matéria orgânica, sequestrando gás carbônico da atmosfera. Essas plantas não estavam sendo decompostas, formaram esses depósitos de carvão que a gente utiliza hoje em dia, e com isso sequestraram gás carbônico da atmosfera e consequentemente reduzindo a temperatura do planeta e potencialmente levando elas à extinção. Bom, aqui são as adaptações que as primeiras plantas terrestres apresentavam, ou seja, as briófitas. E aqui são as adaptações que as pteridófitas apresentam. Particularmente, as adaptações estão na presença do sistema vascular e uma estrutura relacionada ao suporte à proteína lignina que está presente na parede celular das células. E aqui são cortes, eu acho muito bonitinhos os cortes histológicos de planta, então são caules cortados, e o que a gente observa são células do xilema e do floema, lembrando que xilema e floema fazem parte do sistema vascular. Essa imagenzinha aqui embaixo é só para mostrar um pouco da diversidade do arranjo entre xilema e floema. E o que a gente, aqui de novo é só para recapitular, então o xilema é responsável por levar água e sais minerais da raiz para a copa, e o floema é responsável por levar o produto da fotossíntese, a glicose essencialmente, da copa até as raízes. E aqui é só mostrar um pouco da diversidade desses vasos, que tem adaptações e particularidades entre os dois sistemas. Bom, as pteridófitas elas ainda estão restritas a regiões úmidas, não tem uma explicação única para isso, na verdade tem hipóteses, pode ser que a ausência de semente faz com que elas tenham que estar restritas a regiões próximas a corpos d'água, pode ser que a água ainda era necessária para fecundação, pode ser que a área úmida é o habitat propício para o desenvolvimento ou do gametófito ou do esporófito, e daí não tem como se desvencilhar dessas áreas mais úmidas. Uma coisa interessante que acontece a partir das traqueófitas é que a geração dominante passa a ser o esporófito. Então a samambaia que a gente vê por aí é o esporófito. Inclusive em várias das samambaias, se você pegar a parte de baixo das folhas, tem essas bolinhas marrons, se você passa a mão sai um pozinho, esse pozinho são os esporos que vão dar origem aos gametófitos, que são reduzidos, são bem pequenininhos via de regra.
Aqui mostrando então o esporófito, que é a fase que a gente está acostumado a ver, e aqui o gametófito de samambaias tem algo em torno de meio centímetro. Aqui só mostrando uma cavalinha, o esporófito e o gametófito da cavalinha. E a consequência prática das adaptações das pteridófitas é que elas ainda estavam restritas às áreas úmidas, mas elas já variavam bastante de tamanho. Lembrando que por mais que elas tenham formado florestas, essas grandes árvores elas também tinham uma relação com áreas mais úmidas, sendo formadas próximas a corpos d'água. Tudo bem que com a formação dessas árvores, essas plantas já se afastam um pouquinho dos corpos d'água, mas ainda assim elas têm uma relação muito íntima com eles, portanto essas plantas não conquistaram de forma efetiva o ambiente terrestre. Isso daqui seria a vista da sua varanda no Siluriano. Então o que a gente observa já é um aumento na diversidade morfológica das plantas e um começo de... essas plantas começam a ganhar tamanho. Aqui no Devoniano eu não pus aqui a foto do Carbonífero, mas no Carbonífero a gente já tem aquelas grandes florestas. E aqui só para a gente pensar um pouco, nesse gráfico de cima a gente tem a área da folha ao longo do tempo. E nesse gráfico de baixo a gente tem a quantidade de gás carbônico ao longo do tempo. E a pergunta que eu deixo aqui é: como explicar um aumento na área da folha em função de uma diminuição de gás carbônico? O que pode ajudar a trazer a resposta para isso está representado aqui. Então, basicamente, a gente falou desse grupinho aqui. São as traqueófitas sem sementes. Esses grupinhos, riniófitas, osterófitas, que se surgiram e se extinguiram em pouco tempo. E os grupos atuais, licófitas, cavalinhas e samambaias. Agora, eu vou falar um pouco de dois grupos que nós, seres humanos, temos relativamente pouco conhecimento, e depois eu entro nesses grupos que a gente conhece um pouco melhor. Então, o primeiro grupo desses, digamos, grupos misteriosos é o grupo das progimnospermas. Um gênero emblemático desse grupo é a Archaeopteris, que era uma árvore de 20 metros de altura. Uma árvore de 20 metros de altura já é uma árvore de porte considerável. Essas plantas, parte curiosa das progimnospermas é que elas já apresentavam um crescimento secundário similar às plantas com sementes, mas elas não apresentavam sementes. As plantas que não as espermatófitas, ou seja, plantas com sementes, e as progimnospermas, elas tinham um crescimento secundário, e até tem, mas não se assemelha em nada ao crescimento secundário, ou em nada é uma palavra sempre muito forte, se assemelha pouco ao crescimento secundário das plantas com sementes. Particularmente sobre a flora de Archaeopteris, elas são boas indicadoras de áreas úmidas da Laurásia do Devoniano superior. E o outro grupo é o das pteridospermas. As pteridospermas, em muitos aspectos, elas lembram as pteridófitas, com uma diferença fundamental: elas apresentam sementes. Então, em função das pteridospermas aparecerem no registro fóssil depois das progimnospermas, muitos pesquisadores argumentam que as plantas com sementes, na verdade os ancestrais das plantas com sementes, já tinham o crescimento secundário semelhante ao das plantas com sementes, e posteriormente essas plantas adquiriram a adaptação, adaptaram, né, evoluíram para a presença das sementes. E aqui o primeiro grupo de espermatófitas que resiste até a atualidade, as acrogimnospermas. Essa é uma forma emblemática de acrogimnospermas do Paleozoico, o gênero Glossopteris, que enquanto as Archaeopteris marcavam áreas úmidas da Laurásia, as Glossopteris marcam áreas temperadas de Gondwana. Está encoberto aqui, não dá para ver direito, mas é isso daí.